Boa noite a todos. Nesse momento vamos fechar nossos olhos, mentalizar a presença do nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus, nosso instrutor. Vamos também nos unir ao nosso eu superior. Vamos mentalizar nesse momento e esquecer todas as mazelas, tudo aquilo que nos fez mal durante esse processo de semana. Vamos esquecer lá fora. E esse tempo que estamos aqui é só nosso. E nesse momento vamos rezar então a oração que nos foi ensinada pelo grande instrutor Marlon. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Hoje o tema que nós escolhemos foi o poder da palavra e das atitudes. Nossa, que dia ruim eu tive hoje. Nossa, que difícil foi hoje. Nossa, o que será que aconteceu hoje com a humanidade? Palavras, muitas palavras. O tempo todo nós falamos em palavras. O tempo todo nós vamos usando essas palavras que elas podem se voltar para nós mesmos de uma forma, às vezes, muito ruim. A gente pode, inclusive, lembrar, nesse momento, quando a gente usar essas palavras o que é ruim durante o dia, o que não é ruim, vamos nos lembrar que as palavras foram dadas para que nós pudéssemos, inclusive, aprender, porque a palavra é comunicação. A palavra ela é percepção, avaliação, e ela nos dá a condição da expressão, que é o mais importante para todos nós como seres humanos. No momento que eu tenho a percepção, eu olho em volta de mim e vejo tudo o que está acontecendo ao meu redor de uma forma salutar, e eu começo a observar-me e observar aos outros comportamentos, atitudes, atos, enfim, tudo aquilo que pode nos ajudar num processo de crescimento tanto mental, emocional quanto espiritual. Quando entra a parte da avaliação, a gente começa a avaliar nossas atitudes em relação aos outros e da forma que nós estamos tentando entender a nós mesmos nesse grande processo de crescimento e o conhecimento do ti mesmo, que é o conhecer-se a mim mesmo o tempo todo. E aí vem a expressão. Expressão é a forma com que nós nos posicionamos em relação a todo esse universo, a toda essa humanidade que a cada dia se torna uma humanidade tentando cada um caminhar dentro do seu processo, alguns buscando a fonte, alguns buscando outro tipo de situações, de religiões, enfim, sem crítica nenhuma, todos buscam, porque todos nós somos filhos de Deus, todos temos uma luz pequena que seja, e eu jamais posso colocar o dedo em qualquer pessoa de discriminação ou de processo de colocar o dedo em cima da ferida de alguém. Jesus, com suas palavras, eu sempre gosto de citar o Sermão da Montanha, onde Jesus falou muito, ele usou muitas palavras. E naquele momento as pessoas que lá estavam, dizem que mais ou menos 6.000 pessoas, entre crianças, idosos, jovens, cada um captou aquele momento daquele processo de percepção, conforme cada um estava no seu momento de, culturalmente, de absorver e entender exatamente o que estava acontecendo. Depois, Jesus indo para o sermão do cenáculo, ele expressou tudo aquilo que ele tinha falado no sermão da montanha lá atrás. E o que ele fez? Ele finaliza aquele processo do sermão com o Pai Nosso, que é a maior oração dada por um instrutor maior. Jesus coloca aquilo para todos
E ele faz mais. Naquele momento ele designa 72 apóstolos, dentre eles estavam 12, e esses 12 foram aqueles que acompanharam Jesus até o fim, quando houve todo o processo da dispersão. Até tem uma passagem onde Pedro é chamado a atenção por Jesus. Por quê? Porque Jesus olha para eles e fala assim: vocês vão para onde agora? Vocês vão me, como se fosse assim, vocês vão me deixar? Aí Pedro vira para ele e fala assim: mestre, você tem a palavra, nós não temos mais nenhum lugar para ir. Então, uma lição dada por Jesus muito grande naquele momento. Depois Jesus vem com a palavra, dentro daquele processo, se a gente se afastar um pouquinho, o João fala uma coisa muito interessante, eu lembrei agora. João fala assim: pela palavra seremos julgados, condenados, e pela palavra nós podemos inclusive sofrer penalizações no processo nosso de encarnações. Então é muito importante falar de Jesus, porque Jesus, com as palavras dele, o que ele fez? Ele fez com que Pedro voltasse atrás e Pedro olhasse para Jesus e realmente reconhecesse que Jesus era o seguidor maior. Depois ele se volta para Zaqueu. Zaqueu, naquela dúvida dele, um cobrador de impostos, pequenininho, atrás de uma árvore. Zaqueu olha assim, e no momento que Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, importa que eu vá na tua casa hoje. Zaqueu quase cai da árvore. Naquele momento Zaqueu acorda e fala assim: é o meu momento, eu agora vou ser uma pessoa que vai ajudar os pobres e doar tudo aquilo que eu tenho para que as pessoas possam saber que eu estou seguindo o Mestre. Aí Jesus, com Madalena, Maria Madalena, no seu processo de volúpia, ela se livra de tudo aquilo que ela tinha dentro de... Ela foi inclusive achincalhada, e quando Jesus chama ela para conversar, ela se liberta. Ela segue Jesus até o fim dos tempos, devido às palavras de Jesus. Depois vem o filho pródigo. O filho pródigo recebe também a mensagem de uma pessoa, quando ele estava afastado do pai, fala assim: volta para a tua casa, volta, você tem tudo lá, você tem o pai, você tem alimentação, você tem roupa, você tem tudo, volta para lá. Então, dentro desse processo, as palavras, a gente percebe que palavras são lanças, que de repente a forma que você coloca, elas podem, num processo agudo, te machucar, te ajudar, te construir, te reconstruir e fazer com que você consiga crescer em relação às outras pessoas, dependendo daquilo como o teu coração ele percebe aquela situação. Porque a colocação de Deus é muito séria. Ele fala assim: você fala daquilo que o teu coração está vivendo. Tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração faz parte de um processo de crescimento meu. Então, até na parábola da semente de mostarda, quando ele fala que todo aquele que conseguir ter a fé de remover montanhas é como uma semente de mostarda. Então, nós temos dentro do Evangelho várias passagens. Jesus era calmo, temperamento tranquilo, não era excêntrico, era um homem que falava e nas palavras dele tinha uma força muito grande, porque essas palavras, ela vem de um inconsciente que deseja, ele quer. Automaticamente esse consciente está próximo do inconsciente, ele capta esses desejos, porque o inconsciente premedita, e o consciente vem, trabalha esse desejo, joga para um pensamento, e esse pensamento, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha palavras. Então, os pensamentos são uma energia que viaja 2 vezes mais a velocidade da luz. A gente sabe que você pensou, você pega a pessoa em qualquer lugar desse planeta, em qualquer lugar do universo, onde você queira. Então, o pensamento, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a forma que a gente coloca, nós podemos ajudar a pessoa na qual a gente está pensando, podemos atrapalhar ou podemos inclusive nos prejudicar. Por quê? Porque tem pessoas que pensam em silêncio.
nossa, olha, puxa, eu não consegui expressar aquilo. Você começa a pensar em silêncio, ocultamente. Esse pensamento em silêncio, ele vai machucar muito, porque se você pensou bem, ótimo, está em silêncio, mas tem pessoas que pensam mal, aquilo forma um nó de garganta que vai voltar para você de uma forma que ele vai te prejudicar muito. Então temos que ter muito cuidado com a forma com que nós colocamos o nosso pensamento. Essas palavras, ela tem muita força. A força delas é extremamente grande. Ela inclusive, desculpa, ela pode prejudicar nós muito, muito, muito. Então, eu sempre volto na situação o seguinte: todas as palavras que nós temos, ela tem uma força porque todos nós somos eletromagnéticos. Então a palavra, toda ela é eletromagnética. A palavra, ela pode inclusive ajudar a você a construir uma pessoa. Você está parado dentro de um lugar, de repente alguém te procura, e naquele momento parece que essa palavra, quer dizer, vamos dar um exemplo, nos púlpitos das igrejas, seja ela quais religiões forem, nos livros, você tem, às vezes, num vídeo, que hoje nós falamos muito de internet, de YouTube, você tem palavras ali que você fala assim, nossa, aquilo caiu para mim naquele exato momento. Por quê? Porque nós estávamos receptivos, a nossa percepção avaliou, e fez com que houvesse uma expressão no nosso cérebro, não de se condicionar, mas de receber aquilo de uma forma onde aquilo bateu no meu coração e fez com que nós voltássemos interiormente para uma melhora, porque tudo aquilo que a gente capta, nós vivemos hoje num momento, num planeta onde a gente praticamente recebe 500 mil pensamentos por dia dentro da nossa mente, o tempo inteiro. Pensamentos bons, ruins, médios, de qualquer jeito. Não se consegue aproveitar nem 2% desses pensamentos que nós temos. Esses pensamentos, eles vêm o tempo inteiro. A gente não consegue parar de pensar, é uma máquina. O pensamento é uma energia muito forte, então não se consegue parar. E o detalhe, a hora que eu penso ruim, entra o processo da atitude do meu eu. Aí vai entrar dentro desse ponto o ego, eu quero, o que o ego quer, ele deseja. Eu quero que o meu ego vai de encontro àquilo que eu desejo, porque eu pensei e tem que ser feito do jeito que eu quero. Então, o pensar em si, hoje, ele faz com que haja um processo. A gente precisa ter cuidado do seguinte: aquele momento que eu penso, se for um pensamento bom, esse pensamento bom, ele vai se juntar a uma egrégora maior de pensamentos bons, e dentro desse processo ele cria uma forma, e essa forma ela vai voltar para mim ou para aqueles que estão pensando dentro da mesma energia de uma forma boa e salutar, sendo que se eu conseguir colocar dentro daquele pensamento todo o meu amor, eu consigo estar numa condição de plano um pouco melhor do que esse, no sentido de comunicação. Veja bem, a gente entra um pouco para os centros espíritas. Nós que trabalhamos em processo de ajudar as pessoas que estão desencarnadas, nós utilizamos a palavra no esclarecimento dessas pessoas desencarnadas que estão em processo perdidos dentro desse esquema, vamos falar assim. Eles são convidados a participar de uma reunião onde convidados, nós que estamos trabalhando, ou aqueles médios que estão em recepção, ou de escrita, ou de uma ideoplastia, enfim, todo aquele processo, nós fazemos parte utilizando a palavra. A palavra, ela é forte, a palavra é de uma forma atuante, a palavra é de uma forma muito concreta, a palavra é de uma forma muito bem colocada. Se a gente souber utilizar disso, ela é de uma forma sutil, ela chega a ser, em alguns momentos, ela chega a curar, dependendo da forma com que a gente colocar para a pessoa, falar: fulano,
A pessoa te pede uma sugestão e você, às vezes, você pode ficar ou em silêncio ou você colocar, olha, minha sugestão seria isso. Puxa, olha, você está me ajudando. Ou a pessoa nem responde, ela fala, nossa, olha, eu ouvi isso aí. Muitas vezes você está lendo um bom livro. E daquele livro você vê que dentro daquele autor, ele se manifestou de uma forma silenciosa, onde eu vejo, como eu leio bastante, e pessoas que eu converso que leem muito, dá a impressão que a energia do autor está naquele livro e está realmente, mesmo num processo de impressão. Por quê? Naquele exato momento, o autor pensou de uma forma boa, aquilo se traduziu em desejo, se traduziu em vontade, se traduziu numa atitude, se traduziu num ato. E naquele momento que ele fez aquilo, ele conseguiu passar para o papel toda aquela energia dele boa, se traduzindo exatamente de um pensamento para as palavras, que depois aquilo vai ser lido por alguém, e nós, dependendo da forma como nós estamos preparados, a gente pode utilizar dessa escrita dele para que nós possamos ajudar outras pessoas. Por quê? Tudo isso foi colocado por Deus no nosso caminho. Deus nos deu a palavra, está escrito lá. Ele colocou assim, a palavra vem do Espírito que vivifica. Então todos nós vivemos a palavra o tempo inteiro. Tem mais. Se todos nós conseguíssemos no nosso bem-estar viver esse processo do verbo, porque o verbo é Deus, nós teríamos muitos problemas com menos tribulações na nossa vida. Por quê? A cada vez que eu virasse para o meu irmão que está ao meu lado, seja ele quem for, eu pensasse vezes, o que eu vou falar para esse irmão utilizando o verbo que Deus falaria. Não me comparando a Deus, mas me assemelhando a um filho, a um espírito que saiu dele fractal, um espírito que saiu, uma chispa divina, uma consciência dentro da consciência dele, gravado dentro da minha célula, esse amor e esse processo de verbo, porque o verbo é divino. O verbo é a oratória que te dá a condição de você falar. E nós, como seres hominais que nós somos, todos nós, saímos de um processo lá atrás, passando por vários reinos. Nesse processo hominal, nós temos, é o único ser racional que consegue expressar aquilo de uma forma boa. Então, o verbo, quando nós estamos colocando a expressão, se nós tivermos a condição de colocar isso com amor, quem está nos ouvindo em qualquer lugar onde esteja, a pessoa vai falar assim, realmente tocou em mim, porque isso aí pegou muito forte dentro do processo. Então, Deus falou, o Espírito, ele vivifica. Então, nós viemos aqui para vivificar esse processo nosso de crescimento. É muito importante isso. E quanto mais a gente consegue entender esse verbo, melhor seria para nós, porque a colocação nossa perante os irmãos que estão conosco nessa caminhada, nessa jornada, é uma jornada muito complicada. Nós somos aí como crianças praticamente caminhando nesse processo maternal, tentando chegar a uma universidade dessa nossa escalada, dessa montanha de problemas que existe aí, que fazem parte do nosso processo criativo. Então, isso faz parte do nosso crescimento das palavras. Então, palavras são importantíssimas, palavras ajudam o espírito no seu crescimento, e sempre que nós pudermos, nós temos que analisar o seguinte: será que eu falei correto isso durante o dia? Será que as minhas palavras hoje foram palavras afirmativas, negativas, palavras de raiva, de ódio, de ira, ou palavras que ajudaram alguém naquele momento que a pessoa mais precisava? Ou às vezes, será que essa palavra me ajudou? Será que eu fiz bem em ter colocado essa palavra nesse exato momento? Isso é um processo de maturação, onde a gente entra num exame de consciência para que nós possamos sempre perceber isso dentro de um processo de crescimento do espírito. O mais importante
eu diria o seguinte, dentro desse processo: qualquer atitude que se venha a tomar veio de uma palavra mal colocada, ou veio de uma palavra bem colocada, ou veio de um ato que a gente pensou naquele exato momento, mas pensou de uma forma que imediatamente aquilo se transformou num processo de ação. E dentro desse processo de ação, eu estou realizando aquilo que deveria ser feito ou não. E esse processo de ação, ele exige de mim o quê? Que eu tenha maturidade emocional, física, espiritual, para que eu possa entender o quanto essa palavra faz parte do meu processo de crescimento. Se eu conseguir entender a palavra, seja ela qual for, independente de qual religião for, eu estou me colocando num processo de crescimento dentro de um campo espiritual. Não adianta eu partir para N situações de religiões. Eu tenho que descobrir dentro de mim uma palavra que traduza aquilo que o meu crescimento no momento que eu vim para esse planeta, no momento que eu pus o pé aqui, como nascituro, eu vim para cá. Existe um caminho delineado para mim, que alguém conversou comigo lá em cima, antes de eu encarnar e falar: meu irmão, vai acontecer isso, isso, isso com você. Naquele momento nós aceitamos tudo, cremos na palavra. Chegamos aqui, essa palavra, ela praticamente é esquecida, e tem que ser, porque senão nós não conseguimos aguentar tudo aquilo que vem para nós. Mas eu posso ir sabendo disso, eu posso ir me munindo de conhecimentos para que eu possa melhorar cada vez mais a minha palavra e procurar dar ao meu próximo o melhor de mim. Ou seja, o melhor de mim é o amor que eu tenho por aquilo que eu faço. Então, que todas essas palavras nós consigamos, que possamos, nesse exato momento, crer e falar assim: devo ter palavras? Consigo falar direito? Eu preciso do que para que eu possa expressar? Eu tenho a percepção de ver dentro daquele irmão que buscou a minha atenção naquele exato momento em algum lugar. Eu consegui perceber isso, eu avaliei se ele precisava que eu falasse, que eu não falasse, eu avaliei que ele precisava de ajuda, eu avaliei o que dentro do processo. Eu critiquei ele. A crítica é mordaz, é cruel. Se eu o ajudei, ótimo. Você nunca vai saber se foi bem ou se foi mal, mas tudo isso fica gravado dentro de um processo. O importante é que a gente saiba o seguinte: que todas as palavras ficam gravadas, tudo está gravado no perispírito, tudo está gravado numa coisa chamada processo de crescimento do espírito, tudo está dentro de um universo, e tudo aquilo que foi feito por nós em obras, em atitudes e atos estão registrados. Vou usar um termo agora, no grande akasha, os registros akáshicos ou acásicos que existem dentro de um processo espiritualista ou espiritual. Fechemos nossos olhos agora. Vamos nesse momento agradecer a Deus e a Jesus, agradecer aos mentores espirituais da casa, a MED, agradecer aos nossos anjos guardiães, todos aqueles espíritos que nos ajudaram nessa pequena e humilde exposição. Agradecemos também a presença de todos e que possamos sair daqui com uma pequena fração de sabedoria e tentarmos colocar em prática tudo aquilo que foi falado. Vamos rezar então a oração que nos foi ensinada pelo grande instrutor espiritual, Mestre Jesus, nosso irmão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todos os males. Pois são teus o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Graças